Oi, pessoal. Antes de tudo, antes do vídeo, eu gostaria de pedir que vocês deixem sua curtida, deixem seu engajamento, deixem as suas impressões aí, né? E compartilhem esse vídeo porque dá trabalho. O mínimo que seja de edição dá trabalho, demanda o meu tempo, né? E para que esse conteúdo seja, né, divulgado para outras pessoas, se você julga que é relevante, né, que ele seja compartilhado, né? Assim a plataforma vai entender que pode entregar para outras pessoas. E é isso, tá? Esse vídeo e esse canal não é para mostrar a mim, não é para exibir a minha pessoa, não é para que eu venha aparecer. É para que a palavra de Deus apareça, para que esse conteúdo, essas palavras, este assunto, esse conteúdo seja levado para o máximo de pessoas possível. Tá bom? Obrigada. Se alguém adorar a besta. A besta é identificada no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 1 ao 10. Descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem defendido, representa o papado que se sucedeu no poder, no trono e na autoridade, até aí mantidos pelo antigo Império Romano. Quanto à besta semelhante ao leopardo, é dito: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel, capítulo 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. Esta citação do espírito de profecia encontra-se no livro O Grande Conflito, página 375, edição de 2020. Desta aliança, hein? O Papa? O Papa. Todos os líderes não fizeram acordos com o Papa? Eles não assinaram documentos de fraternidade com o Papa? Então, ele é uma espécie de membro desta aliança, mas um pouquinho mais especial que os outros. Não é mesmo? Isto não significa, então, que eles têm que fazer um acordo aceitando esta situação? Agora, o catolicismo romano acredita na expiação? Não. Não, ele nega a expiação. Ele rejeita a ideia que você seja salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo pelas obras de Cristo e dos santos. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. Jesus morreu apenas como um exemplo de obediência perfeita, mas não foi no seu lugar. É por isso que você ainda deve pagar pelos seus próprios pecados no purgatório. E toda a doutrina do purgatório e do tesouro de méritos é uma invenção que você não encontra em nenhuma escritura. É uma invenção católica. É uma rejeição da expiação. Muito bem, então eles rejeitam. E o islamismo rejeita a expiação? Com certeza. Eles não chamam isso de falsa doutrina? Chamam isso de anátema. E a religião judaica também não nega que Jesus é o Messias que morreu pelos nossos pecados? Claro que nega. Então, essas três religiões do acordo abrâmico negam a expiação. Eles negam o evangelho. Então, deveria se chamar de acordo do anticristo. Porque nega a expiação de Cristo. É um acordo anticrístico. Não sei se Donald Trump está ciente disso, que ele quer o prêmio da paz baseando-se em um acordo com o anticristo. Te pergunto se ele sabe. Eu não sei se ele sabe, mas essa é a questão. Se você puder uni-los ali debaixo
desta união triuna, em outras palavras, aí você quebra o poder dos xiitas e os forçam a se tornarem parte desse grupo maior. E aí fazer parte do acordo abrâmico, no qual o presidente desta união é o papado. Então, assim você presta homenagem a ele. É isso? Muito bem. Então, Martin, isso é muito interessante. Então, será que isso daí realmente é uma realidade? É irrelevante se é uma guerra real ou não, se é uma guerra falsa, se é uma retribuição real por causa das suas atividades atômicas ou não. Isso é irrelevante. A questão é, qual é o resultado disso? Para onde estamos levando? E será que isso afeta mesmo a questão do Rei do Norte, que é o papado, e também a questão da besta da terra, que é a América protestante? Será que afeta o que eles estão fazendo? Os Estados Unidos estão envolvidos nisso? Claro. Ah, e a Bíblia não diz que eles forçarão a marca da besta? Sim, eles farão este papel em nome da primeira besta. Agora, um acordo abrâmico não ajudaria o papado a garantir que tudo o que eles queiram se torne realidade, contanto que não seja diretamente ligado a Cristo? Claro que sim. Isso abriria o caminho também para a legislação da marca da besta. Muito bem. Então vamos terminar de ler o que está escrito ali. Os acordos, ou seja, uma série de acordos assinados entre vários países da Liga Árabe e Israel, negociados pelos Estados Unidos. E eu pergunto, Martin, naquela época, em 2020, isso excluía o Irã? Sim. Naquela época, no primeiro mandato de Trump, o Irã não fazia parte. Não seria conveniente se agora fizesse? Teriam que entrar no barco. Será que essa é uma guerra sobre judeus e Israel ou é uma guerra para trazê-los a bordo disso aí? É por isso que, como eu disse antes, a maioria dessas pessoas que querem uma mudança de regime, eu acho que elas querem isso para colocá-los a bordo. A única maneira de obter paz é fazer com que participem do acordo. Muito bem. Continuando. Então, a Liga Árabe e Israel assinaram este acordo negociado pelos Estados Unidos. Com certeza deve ter sido com a permissão do papado, porque ele faz parte do acordo. Sem dúvida. Deve ter sido com a permissão das nações islâmicas. Agora, há um que ainda está em evidência. Isso foi em 2020, com o objetivo de normalizar as relações entre eles para diminuir as tensões no Oriente Médio. Houve até rumores há alguns anos de que a Arábia Saudita e o Irã realmente entrariam em guerra, né? Mas isso não aconteceu. Então, não é legal que os Estados Unidos os estejam ajudando agora junto com Israel? Sim, porque depois disso aí, tudo ficou calmo. Sim. E ele disse que seria assim. Todo mundo estava gritando, Terceira Guerra Mundial começou. Mas isso nos mostra que há algo acontecendo. Tem algo de estranho acontecendo, não é? Portanto, mesmo que eles estabeleçam novamente o seu império do tipo otomano e a Turquia desempenhe um papel importante, será apenas para trazer este acordo a uma realidade. Esse é o grande objetivo de tudo. Então vamos avançar e falar mais sobre algumas questões. Temos aí um texto muito interessante que fala sobre o que realmente está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos tirar o nosso foco do Oriente Médio. Por que os críticos acreditam que a grande vitória de Trump na Suprema Corte é um passo assustador na direção ao autoritarismo? Martin, no quadro bíblico de Apocalipse, capítulo 13, esta entidade, esta besta, este poder político, que é um poder político cristão, que tem influência para ditar o mundo todo, ele deve ditar a moral cristã, não é? E isso é um problema em termos de Constituição. Sim. O mundo secular se opõe a isso.
Agora, é nossa opinião que o rei do sul não é o Islã, porque ele não pode ser o rei do norte e do sul ao mesmo tempo, ou mesmo algo entre ambos. Não dá. Mas que o rei do sul é a mentalidade egípcia que dizia: quem é o Senhor para que obedeça a sua voz? Sim, a mentalidade do faraó. Correto? E o comunismo. É expulsar Deus de todos os aspectos da vida. Essa é a filosofia do rei do sul, que o rei do norte, a Igreja Católica, com seus parceiros, como veremos, tentarão derrubar. Então, a guerra de que a Bíblia fala entre o norte e o sul é a mentalidade cristã em oposição à mentalidade secular. É disso que se trata. Bom, esse medo de que o poder da presidência se torne tão, mas tão grande que ele possa legislar além da Constituição está se tornando realidade. Vamos ler o que os críticos estão dizendo por lá. Por uma maioria de 6-3, a mais alta corte do país decidiu que os juízes federais estão abusando de sua autoridade ao bloquear ou congelar as ordens executivas emitidas pelo presidente. Bom, a Suprema Corte não está dando mais poder ao Trump? Muito mais. Nos últimos meses, uma série de ações presidenciais de Trump foram bloqueadas por liminares emitidas por juízes distritais federais. Os juízes federais rotulados de lunáticos radicais da esquerda, ou seja, filosofia do Rei do Sul, pelo presidente, se pronunciou sobre inúmeros casos individuais, a maioria envolvendo imigração. Não importa o que envolva. A questão é, ele vai conseguir esse poder? Eles aplicaram suas decisões como liminares nacionais, bloqueando assim a política de governo do Trump. Isso não se aplica apenas à imigração, tem a ver com movimentos anti-Israel e atividades anti-judaicas. Ele está lutando contra as universidades que têm essa mentalidade secular. Ele está lutando contra as políticas de esquerda, ele está lutando contra o transgenerismo no esporte. Há uma infinidade de questões de natureza secular. Tudo isso envolve a natureza do Rei do Sul. Do Rei do Sul. E é contra isso que ele luta. E ele vem lutando com tudo, exatamente como a Bíblia diz que faria. E, aliás, ele não pressionou contra isso nos últimos 4 anos? Com certeza. Antes do Trump, estava o Rei do Sul. O secularismo, que estava acabando com o poder religioso. Sim, ele estava enfrentando o Rei do Norte. Tirando o poder e influência do Rei do Norte. E agora, com o Trump, ele está reagindo, destruindo essa mentalidade. E ele está utilizando a economia para fazer isso. E a Bíblia disse que ele usará os navios. Os navios simbolizam economia, comércio. Então a Universidade de Harvard, se você não cooperar e parar de lutar contra a religião, ou esse conceito que pregamos, como disse Ted Cruz, tiraremos bilhões do seu financiamento. Então é melhor você se adaptar. E eu tenho visto, Martin, que uma universidade após a outra está se rendendo. Sim. E lá em Los Angeles, ele enviou o exército. Ele também está usando o poderio militar. O militar também, e ele disse que faria isso. Então ele está destruindo essa mentalidade. E enquanto ele faz isso na América, ele está dando exemplo para a Europa. Eu tenho dito isso muitas vezes aqui. Essa guerra é para acabar contra o secularismo, para que o Rei do Norte possa estabelecer seu reino novamente aqui na Terra, que tem uma natureza religiosa. E eles já fizeram um acordo no Oriente Médio. Eles já são entidades religiosas governantes. É o mundo cristão que agora precisa de uma construção semelhante. Se analisarmos quando ele foi lá para a OTAN recentemente, eles estavam maravilhados, o chamavam de pai. Sim, o chamaram de papai. Ele está usando o seu poderio militar, ele está usando o seu poder
religioso também. Ele criou organizações dentro da Casa Branca para propagar agendas religiosas. E para fazer isso, ele tem que superar a mentalidade secular do Rei do Sul. E é isso que ele está fazendo. E a Suprema Corte, qual é a principal religião da Suprema Corte? Católica? Católica. E o que a Suprema Corte deu a ele agora? Poder. Poder. Martin, é aqui que a profecia deve se concretizar. É aí que deve estar a nossa atenção. Então, em poucas palavras, diz que esta decisão da Suprema Corte tende a favorecer juízes conservadores, ou seja, católicos. Juízes católicos conservadores. Isso será mais próximo do pré-Vaticano II. Correto? Liberando o presidente para prosseguir com sua agenda, com menos oposição dos tribunais. Este é um dia tão importante, disse o presidente, que devolve o poder ao povo. Não, devolve o poder ao papado. Incluindo o Congresso, incluindo a presidência, e só tira poder dos juízes ruins. Tira o poder ruim, o poder doentio, o poder injusto. Veja os adjetivos que ele usou. Não é uma guerra contra o secularismo? Claramente. Com certeza. Não estão tentando estabelecer um reino? Sem dúvida. Eles não são dominionistas? Claro. Não são milenaristas? Sim. Falaremos sobre isso logo logo. Em breve vamos conversar sobre isso porque é muito importante. E temos que olhar para o reino de Deus, não é? Sim. A fim de entendermos isso. Porque se a sua mentalidade é de que haverá um reino na terra antes da vinda de Jesus, Isso. aí você vai ficar preso nessa mentira. Sim, você vai cair nessa areia movediça aí. Então vamos deixar claro. O que quer que aconteça lá é uma tentativa de provocar uma unidade religiosa com o papado, que é presidente desta aliança, o chamado Acordo Abrâmico. Sunitas e xiitas precisam estar do mesmo lado. E se você desse a algumas dessas mentalidades a ideia de que elas não são terroristas? Você pode mudar da Arábia Saudita, do 11 de setembro, para o Irã, se você quiser. E quem não estiver jogando a bola se torna o alvo do dia. Como se fosse um interruptor. Agora, eles na Arábia Saudita receberam Trump com pompa e circunstância. E não foi feito um grande acordo econômico entre eles? Sim, foram o quê? 5, 3 trilhões de dólares? É um acordo gigantesco. E enquanto tudo isso acontece, afeta não apenas o Oriente Médio, por causa do oleoduto, mas afeta também a China. A China está sentindo a pressão. A Rússia, então, está sentindo a pressão do outro lado também, com a questão da Ucrânia. Martin, todos eles vão subir a bordo e gritar paz, paz. Paz e segurança. Mas uma hora essa paz vai acabar e surgirá o caos. A gente sabe o que a Bíblia diz. Mas haverá um momento, né? No momento, o que eles estão buscando é a paz. Mas vamos olhar agora para o reino de Deus. João 18, versículo 36. Jesus disse: Meu reino não é deste mundo. Essa é uma afirmação clara. É a fundação sobre a qual todo esse argumento deveria ser construído. Não concorda? 100%. É isso daí que importa. Essa é a base. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, aí os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, o reino dele não é deste mundo. É outro tipo de reino. Mas os judeus tentaram estabelecer o reino deles Sim, e não ficaram chateados por não tê-lo conseguido? muito. Muito chateados. Eles tinham a mentalidade de que o reino tinha que ser estabelecido aqui. É isso mesmo. E os discípulos também. Quem iria governar aquele reino? Bem, se fosse plano de Jesus, então ele teria sido rei e governado sobre a terra. Isso é óbvio. E aí eles teriam se tornado os ministros do governo.
Mas para isso, Jesus teria que expulsar os romanos e estabelecer um reino terrestre, e castigar todos que discordassem dele. E a prova de que não era isso que ele queria é que ele não fez isso, ele está no céu. Mas a igreja dele aqui embaixo quer isso. E o que fizeram com Jesus por ele não querer esse reino? Eles o mataram, se livraram dele. Se livraram dele. Muito bem. Então o reino dele não é deste mundo. Se fosse assim, os servos dele lutariam por ele. Mesmo um dos discípulos de Jesus era um zelota, Sim, que queria estabelecer esse reino aqui. ele queria lutar. Mas Jesus disse, não, não é assim. Agora, Lucas 16:16. A lei e os profetas, ou seja, a Bíblia sem o Novo Testamento, certo? A lei e os profetas duraram até João. Esse é o João Batista, né? Então, a lei e os profetas, a Bíblia, e o que ela implicava, o que ela ensinava, como tal, permaneceu ativo até João Batista. Desde então, o reino de Deus é pregado. Em outras palavras, o Messias, sobre o qual foi escrito ali na Torá por todos os profetas que vieram a esta terra, finalmente havia chegado. E ele estabeleceu um reino terrestre, Não. mas ele pregou sobre isso, Sim. e todo homem se esforça para entrar nele. Você pode entrar nele ou pode querer ficar de fora. Certo, Martin, vamos deixar uma coisa clara. Tudo que foi escrito na Bíblia, na Torá, nos primeiros 5 livros de Moisés, tudo que os profetas testificaram, aquilo teve absoluta relevância até a época de João Batista. Mas então algo mudou. O Messias chegou. Mas ele não veio conforme o conceito deles. Ele disse que o reino havia se aproximado. Ahá! E não que tinha se estabelecido. Exato. Então, eles não tinham o que fazer. Então era melhor que Jesus morresse do que desistirem dessa ideia do reino terrestre. É melhor que morra um homem pelo bem do reino, do que toda a ideia do reino ser destruído por causa de um homem. Livre-se dele, então. Então, desde o tempo de João Batista, que foi o arauto de Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, lá está ele, ali. Desde então, o reino de Deus tem sido pregado e as pessoas se esforçando para entrar nele. Então, de acordo com isso, Martin, desde quando esse reino existe aqui na Terra? Desde Jesus. Desde a época de Jesus, desde João Batista. Porém, é um reino físico, no qual você tem soldados e entidades políticas impondo sua vontade? Não. Não, é um reino espiritual. Sim, porque ele mesmo disse, do contrário meus servos lutariam. Mas não estamos lutando, não estamos cortando orelhas por aí. Mas eles querem cortar orelhas, não é? O nosso reino é um reino de escolhas. Isso é muito importante. É um reino de escolhas. É por isso que nossas orações são direcionadas a isso, a uma escolha de fazer parte desse reino. Você só pode fazer parte desse reino pela fé. Não é forçado. Não se pode ir a um país para fazer parte dele. Ninguém pode forçar você. Na verdade, isso é interessante. Eu não posso chegar nos Estados Unidos e dizer, oi, eu vejo que vocês estão estabelecendo um reino, eu vim morar aqui agora. Não dá para fazer isso. É um reino espiritual. E ainda que as leis de Deus fossem forçadas em todo mundo, nem isso te levaria para o reino dele. E será que os próprios discípulos tinham entendido isso? Não, Os judeus entenderam? de jeito nenhum. Não entenderam. Agora, vamos para depois da ressurreição. Para o evento da ascensão de Cristo, certo? Esse é o título da versão King James. A ascensão. Está em Atos capítulo 1. Então, quando se reuniram, perguntaram-lhe. Lembrando, e isso é depois